pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos alunos do curso de marketing da FATEC. Eu sou o Gabriel. Sou o Matheus. Nós estamos aqui também com o Arthur, operando nas câmeras, com o João Carlos. E nós também temos o André. Seja bem-vindo, André, ao nosso podcast. É uma honra estar aqui com vocês, receber esse convite maravilhoso. Jovens talentos do marketing. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do marketing ambiental, o marketing verde, né? O hit da moda aí na venda dos seus produtos aí pelas empresas nacionais e internacionais. Muito bem. Então, você empresário, empreendedor, profissional do marketing, se liga no que a gente vai falar, se liga nessa conversa, porque você vai aprender muita coisa boa. Então, para começar, a gente já vai respondendo uma pergunta. O que é o marketing ambiental? Então, o Matheus, já deixa para ele explicar para a gente um pouco do que é o marketing ambiental. Tá. Eu fiz uma colinha aqui porque... É complexo, Isso, é muito exatamente, complexo. É muito complexo. Não é uma coisa simples, as pessoas acham que é só planta, não é só planta. Não, envolve várias coisas, principalmente com empresas e profissionais do marketing mesmo. E seria, o que é o marketing verde? É a estratégia de promover produtos, serviços ou práticas que são ambientalmente conscientes. E para quem, na verdade, ele é destinado? Ele é destinado a empresas que buscam a sustentabilidade e os profissionais de marketing que se comunicam com o consumidor mais consciente também. Queria que você contasse um pouco, André, sobre sua trajetória no marketing ambiental, o que você faz hoje, a sua formação. Conta um pouquinho pra gente. Na realidade, é o trabalho de bastidores, né? Eu sou biólogo, meu nome é André Gonçalves Vieira, sou biólogo licenciado bacharelado, sou também geógrafo e também pedagogo. E aí, nas funções técnicas, sou técnico de segurança do trabalho e também técnico agrimensor. E nas especializações na área da educação, né, que são aí algumas aí, e na área ambiental, especialização pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é saúde ambiental, né, e mestrado pela Universidade FCT, né, Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp, e doutor na Faculdade UNOeste em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, tá? A minha trajetória, ela tem início lá em 2008, né, quando eu inicio no curso de graduação. E ali já começa a ter essa ideia, né, de promover já o marketing verde, o marketing ambiental. E aí começam as discussões de como que seria esse marketing, né? Como que as empresas estariam preparadas. A maioria começa a se preparar através de legislações, né? Seja nacional, internacional. E tanto é que quando existe algum movimento de alguma empresa que vai causar algum impacto significativo ambiental, para quem não sabe, muitas ONGs, muitos grupos acabam se envolvendo e externando isso para uma consciência internacional. E acaba a população abraçando e deixando de consumir esse produto, parte da população. É na hora que começa a ter os impactos financeiros na empresa, né? Então, o marketing ambiental, o marketing verde, na verdade, ele surge com uma ideia para promover o processo, né, de produção, de venda e até de logística reversa desses produtos produzidos e vendidos, de uma forma de não degradar e não agredir muito o meio ambiente. Então, essa é a proposta do marketing verde, marketing ambiental. Legal. Então, vamos começar a primeira pergunta, que é: com o crescimento da preocupação com o meio ambiente, como isso influencia o comportamento do consumidor? Hoje nós vivemos uma realidade distinta, né? Ela é bem, vamos falar assim, vamos trabalhar a biologia, é uma dicotomia, né? Você tem duas partes. O que acontece? Com essa polarização, a política, principalmente no Brasil, e agora no mundo também, né? A gente vê na Europa, vê na América do Norte, essa polarização política de extrema-direita, extrema-esquerda, e acaba fugindo de alguns padrões. Então, você tem o excesso e alguns posicionamentos, seja na defesa, né? Como você também tem o excesso em não proteger o meio ambiente. Então, são dois lados que acabam criando problemas a mais para o meio ambiente. Deixa de resolver uma situação. Então, vamos dizer assim,
a população compra uma ideia de um produto, que aquele produto ele seria bom, né? Seja para a saúde, seja ambientalmente, e na verdade acaba não sendo algo bom. Mas o marketing que é feito sobre aquilo acaba externando algo positivo, porque o marketing tem esse poder. O marketing tem. Era Hitler que falava isso, né? Que você quer convencer uma pessoa de uma mentira, conta a mesma mentira várias vezes, né? E acaba fixando. E o marketing, ele acaba sendo isso. Não que ele vai trabalhar com a mentira, mas ele vai contar uma história várias vezes. Sim. Então, a população, parte da população, ela começa através de marketing positivo ou negativo, tendo um conhecimento maior sobre o processo da produção daquele produto. Quando eu falo negativo, é começar a expor algumas coisas no processo. Que nem tem uma empresa aí de recheios, vamos dizer assim, né? Que é produzida através do avelã, para não falar a marca, que começaram a consumir muito, foi um bug assim do consumo, e aí começaram a expor o que acontecia, o que ocorria no processo de produção. Então vamos extrair a matéria-prima. Na hora que começou a extrair a matéria-prima para pegar essas avelãs, passou a se ter um desmatamento muito grande para ter o plantio dessas avelãs. E com o plantio, com esse desmatamento e com o plantio, você teve contato com primatas. E com contato, quem paga a maior fatura, na realidade, é o animal. Sim. E acabam matando esses animais, esses conflitos. E começou a ser divulgado. A partir do momento que foi divulgado, muitos deixaram de consumir esse produto e começaram a divulgar. Então, ou seja, um marketing negativo. Sim. Então, as empresas procuram sempre passar o marketing positivo também. Porque só de nós estarmos aqui, nesse momento aqui, nós estamos causando um impacto ambiental. Né? Nós estamos tomando uma água extraída de um poço subterrâneo, né? Nós estamos com folhas aí que foram impressas, nós estamos com que vem a extração da celulose, da vegetação. Você tem os microfones que são feitos de alumínio, de metais, que é extraído do solo. Nossa presença liberando dióxido de carbono numa sala, com iluminação, que vem fonte de energia padrão no Brasil, é a usina hidrelétrica, que causa impacto. Então, só o fato de nós estarmos aqui causa esse impacto. Mas qual que é o ponto positivo disso, né? O ponto positivo seria o marketing ambiental, que é o que vocês estão fazendo, divulgando uma parte ambiental, né? De como o consumidor, como as empresas podem estar agindo, podem estar trabalhando para divulgar também as benéficas dessa produção, que nem aqui nós estamos reunindo para divulgar como que o consumidor pode estar consumindo, selecionando as suas empresas, tendo essa conscientização ambiental. Então, o viés do programa já tem um viés de marketing ambiental. Tem um impacto, mas qual que é o lado positivo? É a divulgação da conscientização desse marketing ambiental. Sim. E é muito importante a empresa ser muito transparente com tudo isso, né? Não esconder. Não. Quando ela passa, né? Apesar que é complicado, assim, né? As empresas dizerem tudo que fazem, né? Mas a partir do momento que ela começa a dar publicidade para as suas ações boas, mostra esse comprometimento, essa relação mesmo de comprometimento com o meio ambiente. Sim. Até porque acho que os consumidores hoje nós temos um público muito, muito formado já com tudo isso, né? Já tem um nicho bem específico que consome empresas, produtos que fazem boas práticas, né? Sustentáveis, que cuida do meio ambiente, desde a extração até a distribuição, né? Então, eu vejo que a empresa, ela precisa, além de mostrar, ela precisa se adequar para não ser algo falso, né? Isso. Aconteceu bastante isso há um tempo atrás. Foi com uma marca de produto de beleza que usavam animais para fazerem testes, né? E aí houve um movimento muito grande para inibir esses testes, né? E aí houve, sim, parte da rejeição, uma rejeição muito grande, e ainda existe de uma parte da academia que diz que você tem que usar os animais, porque senão você não tem... Mas a tecnologia, ela vem avançando de uma forma tão grande que começou a se questionar. Mas por que você vai usar um animal para fazer um teste de pesquisa, se aquele produto é bom antes de aplicar no ser humano, sendo que você tem outros meios? Mas passou-se a entender que tinha-se outros meios de você trabalhar esses produtos e seus reagentes.
Mas por que não se fazia? Porque o custo de usar o animal era muito mais barato, Ué. né? Você pega ali uns animais, uns cães, uns gatos, confina, procria, então você tem ali a matéria-prima para esse teste constantemente. Mas isso começou a ter uma quebra de paradigma, né? Para que a ciência ela evoluísse nesse contexto. Vamos dizer bem assim, vamos fazer um comparativo. É a mesma coisa da dengue e da Covid. Dengue e Covid, o que acontece? Por que a dengue ela existe muito mais tempo que a SARS-CoV, né? 19. O que acontece? E por que saiu uma vacina muito mais rápido da dengue não? Porque até então a dengue não matava pessoas de alto escalão, pessoas ricas, né? Pessoas famosas. É sempre as pessoas mais humildes. E agora a dengue começou a romper fronteiras. Né? Por mais que a pessoa se cuide, tudo, pode ter uma sequela, pode ter algo assim do tipo que talvez ele ache que aquela dengue não é dengue e sofrer ali uma queda e ter uma hemorragia e vir a óbito, né? E começou a entender que a dengue agora ela tem que deixar de ser negligenciada, porque até então era uma doença negligenciada. Por que negligenciada? Uma pessoa que está infectada com dengue, ela vai sair no mercado. No mercado tem o transmissor, vai picar essa pessoa e vai transmitir para outras pessoas no mercado. Então, essa pessoa não poderia estar circulando, porque ela está passiva de ser ali um portador de uma doença que, contato com o transmissor, vai transmitir para outras pessoas. E quando começa a ter esse marketing comparativo de dengue e Covid, aí começa-se a se movimentar e falar, vamos fazer a vacina de combate à dengue, né? De combate à dengue, assim, de vacina para criar o efeito imunológico no organismo, para reduzir os efeitos. Sim. Qual que é esse comparativo que eu estou fazendo? Mesma coisa o marketing. As empresas precisaram entender que elas precisavam divulgar suas boas práticas, seja por boa vontade ou por determinação da legislação ambiental, né? Na cadeia de produção. E começaram a divulgar e mostrar que, de fato, isso precisa ser feito, e tem que ser feito, né? Então, assim, é um processo que vai ao longo do tempo, passando por mudanças e transformações. E a cada momento as pessoas vão se conscientizando que esse impacto ambiental que nós causamos, seja na produção, seja na nossa própria vivência no planeta, tem que ser reduzido. Não pode ter essa continuidade muito severa, porque senão o planeta não aguenta. Não vai aguentar. E é interessante essa questão que você comentou da dengue, né? Que atingia não pessoas de alto padrão. Você acha que o marketing ambiental, questões ambientais, hoje, quem se preocupa são somente pessoas com um padrão mais elevado? É a pessoa que tem mais acesso. Mais acesso, né? Mas só que hoje, vamos aí, você abre hoje um TikTok, você abre hoje um YouTube, você tem acesso a essas informações que chega diariamente no WhatsApp. Então, ou seja, a pessoa de classe baixa tem acesso ao celular, ele acaba tendo acesso a essa informação e se conscientizando. E automaticamente ele passa a fazer parte do movimento. Então, hoje, assim, é um paradigma que foi quebrado. Então, hoje, a pessoa de classe, a não ser a pessoa que está em vulnerabilidade, uma pessoa que não tem como escolher optar por algo, então, é uma questão de necessidade, não tem como você impor algo desse tipo. Mas as pessoas que já têm uma condição melhor, ele acaba optando por uma empresa que trabalhe mais sustentabilidade. Isso é fato, já está aprovado. Já tá democratizado já. Isso. Tanto é que existem movimentos quando a empresa é uma empresa que vai fazer alguma intervenção ou algo do tipo, há um movimento assim que mexe com ONGs, com pessoas que têm esse viés ambiental, de propagar e denunciar para que se estenda isso para outros países. E aquela empresa ficar mal vista. Então, eles acabam recuando ou acabam refazendo projetos para ficar algo mais sustentável, mais ambientalmente acessível. Sim. Então, vamos para a próxima pergunta. Na sua visão, qual a importância das empresas mostrarem suas ações sustentáveis de forma transparente? É que algo, se ele não passa algo transparente, o que acontece? Lá na frente, o problema estoura.
né? A gente acaba descobrindo. Tem uma empresa também da área cosmética que fazia incentivos, né? E plantios, reflorestamento, que na hora que for abrir a caixa, a parte problemática ambiental era bem maior do que se imaginava, né? Mas o que acontece? Não tem como, vamos dizer assim, desagregar o impacto causado de uma empresa. Não tem como. Ele vai causar impacto, né? Mas aí acharam melhor o quê? Marginalizar o extremo, porque causava um impacto, que é esse impacto dos animais, Sim. né? E querer mascarar que ela incentivava programas ambientais. Essa empresa, ela incentiva iniciativas privadas, ONGs, escolas públicas e particulares a fazer trabalhos de vamos falar, projetos ambientais. Seria, assim, é compensatório de um lado ou do outro? Questionável. Mas, pelo menos, ainda fazem essa parte, né? Então, nunca vai agradar. Por mais que a empresa ela trabalhe por esse lado dessa parte de divulgação do seu marketing ambiental, qualquer parte no processo de produção ali vão questionar. Sempre vai ser questionado. Mas é como eu digo, ele promover, ele mostrar que ele de fato está fazendo algo ambientalmente legal, dá uma imagem totalmente diferente. Dá uma imagem totalmente diferente. É a mesma coisa, tem a ideia do gado, né? Porque o gado é um animal que colabora muito no problema da camada de ozônio, né? No aquecimento global, por causa do peido, do arroto, né? Então, o que acontece? Hoje não pode se falar isso. Cria uma briga muito grande. E aí começam a questionar e fazer um monte de piadinha. Você pega uma quantidade de animais que na natureza seria X, em confinamento é Y. Você pega um gato na natureza, um gato doméstico. Ele não é um gato que compete a nosso habitat aqui, o nosso ecossistema. Ele é um dos animais. Eu considero o gato o animal mais predador da face da Terra. O gato é o animal mais predador que existe, mais do que o outro felino, leão, leopardo, qualquer outro animal. Ele, dentro de um ano, dentro de uma cadeia alimentar dele, ele consegue gerar um impacto de mais de 500 indivíduos de espécies diferentes. Pode ser uma libélula, pode ser uma mariposa, uma borboleta, um grilo, como um calango, né, um lagarto aí, de qualquer espécie de lagartos. Pode ser aves, o que for, ele vai predar. Ou seja, ele não é um animal que ele é do nosso habitat, ele está introduzido criando um impacto ambiental. E nós não pegamos ele, levamos em casa, cuidamos. Sim. E quando ele deixa de ser esse animal que você cuida, ele tem um período de vida menor. Por quê? Porque ele vai ter acesso a doenças, né? E muitas vezes quando chega em casa, depois tem relato de gatos que sumiram aí há meses e anos, né? E depois voltam. Já chega fragilizado e acaba morrendo. Ao contrário daquele gato confinado ali em casa, você castrou, as paredes são altas, então o período de vida dele é bem maior, né? Ele acaba sendo um animal que tem um período de vida maior. Mesma coisa, a gente quando coloca isso para trabalhar dentro de um processo de produção ambiental. Se eu tenho uma empresa que trabalha ambientalmente tentando sanar os problemas ambientais, o tempo de vida dela é bem maior. É bem maior, seja no mercado, na venda de seus produtos, enquanto também na sua produção de gasto de capital. Né? Então, assim, são coisas assim que acabam sendo distintas, mas quando você começa a analisar de fora, um prisma, ele é bem mais amplo do que nós imaginamos. Né? Então, a empresa, ela mostra que a sua clareza, não tem como subjugar ela. Vamos dar um exemplo nas escolas, né? Escolas vai alimentos. Esses alimentos que muitas crianças não deixam de se alimentar, se deixam porque não quis comer, porque teve uma sobra de alimentos, gerou impacto. Aí você faz uma comparação, lá em tal lugar do mundo, que, né, falar os lugares, lugar do mundo lá ou no Brasil mesmo, tem pessoas que estão em vulnerabilidade, né, estão passando fome, e as escolas, empresas estão descartando esse alimento. Não, mas calma aí, o que eu vou fazer com esse alimento? Se ele pegar esse alimento e levar esse alimento e doar,
e der algum problema para quem consumiu, ele é responsabilizado. Ué. Ele é responsabilizado. Mas aí qual seria uma saída? Vamos tentar reduzir a perda. Tudo bem, mas vai ter perda do mesmo jeito. Você tenta reduzir. Mas eu posso pegar esse alimento e fazer uma composteira. Eu posso pegar esse alimento e dar para alguém ali, uns funcionários que criam galinhas ou que criam porcos. Porque eu vou deixar de ter a extração do milho, que é um plantio, é uma lavoura, que causa impacto, vai causar, porque ele vai ser plantado, vai ter perca de solo, porque não tem cobertura densa florestal, tem agrotóxico, né, que é o que é usado no combate das pragas. Você tem um transporte desse milho, que você vai pegar o transporte em um caminhão, ele vai gastar diesel, ele vai estar percolando, vai estar poluição difusa. Então, tudo tem uma poluição. Então, se eu pego esse alimento e já dou para o animal, eu deixei de contaminar o solo com um processo de transformação para chorume e estou alimentando o animal e estou rompendo uma parte da cadeia. Então, você percebe que a própria escola ou uma empresa que fornece alimento, ela já tem uma dinâmica de marketing ambiental. Pode ser mais simplória que for, mas tem já uma dinâmica. Sim. Existe uma dinâmica. Então, as pessoas não precisam achar que o marketing ambiental é algo assim que vai... Não, são pequenas ações. Né? Que nem o fato de nós estarmos aqui e estar com uma pauta, e se eu tivesse no telão uma pauta aqui, já está ligado, tem uma pauta aqui, eu deixo de extrair essa celulose da natureza. Já é um processo já de marketing ambiental. Sim. Mostrar que nem empresas hoje, elas usam, provavelmente prefeituras, estão abolindo a parte de documentação impressa e está sendo tudo digital. O computador já está ligado. E aí você tem a assinatura digital. Ou seja, não tem como o funcionário não ter ciência que ele recebeu um comunicado, porque tem uma assinatura digital. Sim. E é gerada para ele. E ele vai ter que passar esse processo para outra pessoa, um outro departamento. Vamos supor, um processo de loteamento. Eu mando para a Secretaria de Habitação. Ela vai analisar aquele projeto, ela vai encaminhar para a Secretaria de Transporte, de Trânsito. Chegou na Secretaria de Trânsito, eles vão ver se está tudo nos conformes, a parte de trânsito, compete a eles, vão despachar. E nisso vai sendo assinaturas. E vai tendo o parecer técnico deles. Então, isso mostra uma cidade inteligente. Mostra um marketing ambiental. Sim. Porque ele, na verdade, está diminuindo o impacto ambiental que é na produção e na destinação de papéis, né? Então, por mais que a empresa não mostre ser transparente nas ações, ela acaba ajudando um pouco o meio ambiente, né? Como no caso da prefeitura que você falou da internet, né? E interessante que são coisas simples que eles podem fazerem e colocar isso publicamente, uma empresa. Seja uma empresa de pequeno porte, médio ou grande porte. Quando trata assim, grande porte, já vamos dizer assim, que é Coca-Cola, a Antártica, a Ambev, essas coisas assim, multinacionais aí. Vamos colocar uma empresa de pequeno porte que dá acesso aqui, para nós, vamos supor a Inova. Estamos aqui na Inova, a Inova. Sim. A Inova ela pode fazer um relatório da forma que ela trabalhou durante um ano de redução de impacto ambiental. Nós, toda vez que nós fizemos um programa que o funcionário que não está na sala tem que desligar o ar-condicionado, desligar a luz. E fazer um comparativo antes e depois que foi adotado esse tipo de procedimento. Nós começamos a separar o lixo reciclado, né, o resíduo reciclado, o lixo reciclado, do que não é reciclado. E automaticamente nós começamos a destinar para outro ponto. Já fizemos a parte de repensar o uso de algumas coisas, né? Reutilizar alguns materiais. Reciclar, né? E nisso ele começar a ver o valor venal de tudo isso. Então ele consegue expor dentro do seu próprio site aquele programa, do que ele trabalhou, do que ele fez, né? Dentro do marketing ambiental, quando você trabalha no marketing ambiental, ele é também bem amplo, né? Por mais que as pessoas relute, mas o marketing ambiental ele trabalha a questão de gênero. Ele trabalha, principalmente a inserção da mulher no mercado de trabalho. E dentro dessa inserção da mulher no mercado de trabalho, dentro da mesma função, equiparar um salário. E isso é um marketing ambiental também. As pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Porque quando você trabalha o meio ambiente, né, a questão ambiental, a ONU ela já tem um entendimento já que é mais amplo do que nós imaginamos. Questão racial, né? A inserção do negro, do indígena, né? Dentro desse mercado de trabalho. E isso entra dentro de um relatório ambiental. Então, não é só a questão, vamos trabalhar a parte ambiental com a parte ali, do animal, da flora, da água, não. Ele acaba sendo bem mais amplo, né? E é uma discussão bem
E alguns não aceitam, outros aceitam. Vão pelo que está ali, o que está sendo falado, vamos dizer sobre isso, que a ONU trata. Então, é bem por esse lado, é por essa visão. Então, a empresa pequena ela pode divulgar os seus, como dizer assim, os seus procedimentos diários no ano e qual foi a eficácia desse procedimento. E colocar ali alguns dados estatísticos, ali, alguns gráficos, é bem interessante. São pequenas ações. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu mudar primeiro onde eu estou. Sim. Né? Ou a minha casa, a minha empresa, meu município, meu estado, meu país. Não vai ter como. Sim. Eu não vou mudar com uma grande ação. Primeiro é pequenas ações. Que nem o que vocês estão fazendo aqui, é uma pequena ação. Pode ter certeza, na hora que vocês divulgarem, vai ter 1, 2, 3, 4 empreendedores, seja pequeno ou não, que vai ter acesso e vai falar, boa ideia, eu acho que eu vou fazer isso. Começa a repensar, né, sobre o meio ambiente em si, né? É algo desse tipo, é bem nessa linha. Sim. E é muito democrático, né? Cada área pode trabalhar com isso, né? Eu lembro de, por exemplo, supermercados que fazem arrecadação de óleo de cozinha usado. Eles dão um brinde, um incentivo para o consumidor levar e adotar essas práticas, né? Até isso virar um hábito na vida da pessoa, né? Essa é a logística, vamos dizer assim, uma logística reversa, né? Você tem situações que são trabalhadas, que são pequenas ações que, ao longo do tempo, vai conscientizando. A partir do momento que ele faz isso, até uma forma de conscientização. Você está dando aqui 2 litros de óleo, está recebendo aqui 500 ml. Quero falar que tem 500 ml, né? Isso. Então, você vai estar recebendo isso aqui, 500 ml. Eu acho que não chega a 1 litro, não. Né? Não. Então, você vai receber aquele litro, né? Não 1 litro, aquele litro. Mas também, assim, é uma forma de você entender que você está consumindo muito óleo. E não é algo bom para a tua saúde. Então, repensa, você está levando mas vamos repensando nisso aí, a proporção é diferente, porque esse óleo que foi usado, ele tem uma destinação. Ele vai ser usado para um biocombustível, vai ser usado para um outro tipo de matéria que vai voltar para uma cadeia de processamento, né, industrial e vai voltar de novo para o comércio. Essas ações, ela também parte de casa, né? Eu já vi casas assim, que as pessoas vão separando, vão reservando ali os seus reciclados, seja latinha de guaraná, latinha de refrigerante ou de bebida alcoólica, eles vão separando, outros recipientes plásticos vão separando, e no final eles acabam vendendo isso. Eles acabam vendendo. Sim. Outros acabam doando, né, para cooperativas que fazem esse trabalho, mas alguns acabam vendendo. E você vê assim, é pouca coisa, não é o valor agregado no material, é o valor, vamos dizer assim, o valor ambiental enquanto do impacto que isso vai ser gerado. Vamos dar um exemplo da latinha. Se eu pego essa latinha e descarto ela vai ficar ali anos e anos e anos e anos, décadas, centenas de anos, como o plástico também, que é pior ainda para se decompor. Aí, nesse processo que eu descartei ele porque não tem nenhum valor venal, como diz assim, em dinheiro, em capital, o que eu vou fazer? Eu vou descartar e eu descarto no lixo, e aí uma pessoa vem que mexe com reciclado, para ele não é interessante aquele material, depois ele pega todo o saco e joga. Isso aconteceu muito na pandemia. Se você for analisar, na pandemia, os pontos de descarte de resíduos, vamos dizer em Presidente Prudente, nós somos Presidente Prudente, no período da pandemia, aumentou praticamente em 100 e poucos %. Eu falo isso porque eu fiz um estudo anterior à pandemia, antes, e depois da pandemia, eu fiz um estudo que aumentou, foi um bug, assim, tá medo. Os pontos eram, assim, a cada 100 metros, mas aumentou os pontos. Aumentou os pontos. Aumentaram, né, os pontos. O que acontece com isso? Esse problema de falta de comprometimento ambiental, desse marketing ambiental, seja na empresa, seja em casa, seja na escola, o poder público em geral, acaba gerando outros impactos, que é o aumento do quê? Aumento de escorpiões nessas áreas, né? Aí muitas áreas próximo a moradias, né? Você tem um problema muito grave, que é uma doença totalmente negligenciada, que é a leishmaniose, né? Então, o que acontece? Qual que é essa relação? Se eu descarto esse resíduo em qualquer lugar, muitos cães, infelizmente a gente anda nas ruas e vê, são abandonados temporariamente ou totalmente. Quando eu digo temporariamente, é porque o dono deixa escapar, ou deixa o portão aberto e não vai atrás do animal. O animal passa ali horas e horas e horas na rua, depois volta. Nesse horas que ele passou, ele vai num ambiente desse, que ele vai fuçar o lixo, atrás de uma carcaça, de um resto de alimento, que acaba, né, que tem um fato mais refinado que o nosso.
que acontece? Esse animal chega nesse ambiente. Esse ambiente ele é propício para a proliferação do mosquito palha, né? Que transmite a leishmaniose. Aí esse mosquito vai lá, pica esse cão. Aí esse cão volta para casa dele. Aí a pessoa gosta de um jardim. Ou esse cão volta de novo para aquele ambiente, escapou no dia seguinte, ou no período da tarde, né? Ou no dia seguinte. O mosquito pica ele de novo e fecha o ciclo. Aí esse mosquito vai, pica uma outra pessoa, aí pica uma pessoa, aí fecha totalmente o ciclo. E aí começa um problema de saúde pública grave, porque você pode pegar uma leishmaniose tegumentar ou visceral, e pode vir a óbito. Sim. Aí fora esse problema, você tem um outro problema, o problema da dengue, que vai servir de reservatório para mosquito da dengue. Sim. E aí você tem um problema grave, que nós estamos aí no dengue tipo 4, tipo 5, e vai indo e não sabe onde vai parar. O mosquito da dengue, ele é um animal que você observa, é o pior animal que existe no mundo. Eu disse do predador ao gato, mas o pior animal que existe é o mosquito É da o dengue. que mais mata, né? É o que mais mata. E assim, as pessoas, aconteceu o fato lá, naquela tragédia da onça com o caseiro, e há, claro, uma comoção, há tudo aquilo, mas existe todo um contexto por trás daquilo ali. Que há uma ação humana por trás daquilo ali, né? E isso a gente precisa tomar muito cuidado. E aí se marginaliza o animal, mas não marginaliza um outro animal, que é o mosquito da dengue. Eu até digo que as pessoas têm um assassino de estimação, que é o mosquito da dengue, porque dorme dentro de casa, fica lá dentro de casa. Né? Então você vê que quando não trabalha esse marketing ambiental para poder fazer a retirada desses produtos, para que ela seja de com a maior conscientização no consumo, uma maior conscientização na destinação, esse problema acaba sendo muito amplo. É muito amplo, muito amplo. E as empresas, elas passam a ter esse entendimento, passa a ter esse conhecimento agora de fazer alguns produtos que ou o descarte acaba sendo muito mais viável, ou que você consiga até reutilizar esses produtos, por incrível que pareça. Mas tem essas... É que o brasileiro acaba não tendo entendimento, né? Pega o pote de sorvete, que é gelado, o material é para gelo e coloca no micro-ondas. Ou coloca o feijão, a carne quente e coloca no pote de sorvete. Exatamente. Ele acaba liberando substâncias tóxicas que não é porque ele passa por uma transformação de matéria, porque foi levado numa temperatura que não é para aquilo. Sim. Né? Tem um estudo do Hospital de Amor de Barretos, nós estávamos falando sobre isso antes, né? Que eles demonstram, eles fazem um trabalho nas escolas, e isso é um marketing ambiental. É um marketing ambiental. Eles trabalham com marketing ambiental que é totalmente ligado. Isso é um marketing ambiental. Eles mostram que 20% é interno da infecção do câncer e 80% externo. O que quer dizer com isso? 20% é algo que você não muda, que vai estar com você, é genético. Aquilo você não tem como resolver, não tem como. Você não consegue se prevenir daquilo. Consegue ter uma alimentação, mas mais tarde o problema vai chegar. 80% é externo. É um problema de uma infecção do machucado, é um problema de algo que você poderia ter tratado e foi piorando. Né? É um problema alimentar. Então, quando o Hospital do Amor passa esse projeto, ele faz um marketing ambiental. Ambiental por quê? Ele relaciona com a alimentação, com a saúde humana, que é o ambiente que a pessoa está, o modo de vida da pessoa lidar. Então, você vê que o marketing ambiental é muito amplo. Ele não é só ali para a produção de algo, mas sim um modo de vida, para algumas coisas que... Então, essa questão... desculpa te interromper. Não, mas pardon, eu vou ficar falando aqui. É que eu realmente não sabia que tinha envolvimento com a própria saúde do ser, né? Tem, tanto é que há uma política muito grande para se combater... Vocês sabem a diferença do agrotóxico por defensivo agrícola? Então, a diferença do pesticida lá, do agrotóxico, pro defensivo agrícola. Vocês sabem a diferença? Não. Aqui é um frasco de agrotóxico. Aqui. Aí eu coloco ele nesse copo. Eu tomei o defensivo agrícola. A diferença é só essa. Só isso. A diferença, entendeu? A diferença, não existe diferença. A diferença é o quê? Quando a planta absorve esse agrotóxico, claro que você tem lavouras
enormes. Então, em grande escala, você não consegue combater simplesmente com questões naturais. Aí você tem a ideia da biotecnologia, né? Que é o que se prega muito. Mas só que aí você tem o produto que precisa ser lançado no mercado mais tempo, né? Ou com curto tempo, né? Para você atender a demanda alimentar. Sim. O que acontece? Eu uso o agrotóxico como para reduzir as pragas na lavoura, para eu ter um maior índice, uma maior taxa de produção num tempo mais curto, né? Um curto tempo aí. E a planta absorve isso. Então, quando eu solto ela é um defensivo agrícola. Mas quando ela está no frasco, é um agrotóxico. É uma maneira de defender o uso do agrotóxico. Mas, infelizmente, a planta ela passa a ter uma absorção, porque ela absorve nutrientes. As pessoas acham que a planta vive de água. A planta não vive de água. A água, ela é um processo que faz parte de um processo de nutrição da planta para que a planta absorva sais minerais e faça uma droga gasosa ali através de fotossíntese e tudo isso, né? Então, é um processo. Então, esse processo, quando você está com ela com produtos que não são naturais ou são naturais excessivamente, essa planta acaba absorvendo. E aí, quem que acaba ficando, né? Que acaba se contaminando no ciclo final? É o ser humano. É a mesma coisa que eu estava falando do lixo eletrônico. Quando eu jogo esse lixo eletrônico, descarto ele regularmente, em grandes quantidades, e vai há a contaminação do solo, contaminação do lençol freático. Dependendo onde foi descartado, e isso acontece muito próximo a fundo de vales, o que acontece? Esse metal pesado chega no corpo hídrico. Aí quem absorve esse metal pesado? Os molúsculos, principalmente. Que pareça, a pessoa queira ou não, as lesmas, principalmente. E outros animais acabam se alimentando dessa lesma. Sim. Peixes, pequenos ou maiores. E aí quem consome esses peixes depois? O ser humano. Ou seja, ele é contaminado, uma contaminação cruzada. E por isso que as pessoas acabam adoecendo muito. Nós estávamos falando antes, né, até sobre a questão do óleo, né? Sobre a troca do óleo. Exatamente. E aí, antes disso, nós estávamos falando sobre gordura do porco, né? Ela foi marginalizada, principalmente ali na década de 40, 50, por quê? Ali, 40, mais ou menos. Porque a indústria do óleo começou a vir forte. Então, a indústria do óleo vem forte. Então, o que eu preciso fazer? Vamos reduzir a quantidade da banha do porco aí, porque nesse período o maior consumo era o consumo da parte rural, que levava para a cidade. Então, tem que parar com isso. Então, o óleo é mais saudável. E aí começou a se pregar que o óleo era mais saudável. E foi se pregando. Mas aí as pessoas não sabem que daquele período, pessoas não morriam de infarto cardíaco do miocárdio. Não morriam. E aí, ao passar do tempo, pessoas começam a morrer. E começam a fazer um cruzamento com o uso desse óleo excessivo, que é um óleo vegetal, né? Natural. Né? Nós somos onívoros, assim, nós somos carnívoros, mas o ser humano fala que é carnívoro, mas na verdade ele é um onívoro, porque ele come de tudo. Sim, né? Come de tudo. Então, o que acontece? Mas coloca um prato de salada pra uma pessoa, vai numa churrascaria, coloca um prato de salada, coloca um cara não vai saber da salada, não quer nem saber. Não, Então, aí nós somos carnívoros, não tem como. Eu, por fim de curiosidade aí, pro podcast, eu fiquei 10 anos sem comer carne. Mas 10 anos não foi assim. Eu já não ligava, não ligo muito pra carne, não ligo. Sou contra quem come? Não, porque eu como, mas eu não ligo. Se eu chegar num lugar e tiver ovo, ou tiver salada, eu gosto demais. Provavelmente com limão ainda. Mas eu fiquei 10 anos. Mas eu fiquei porque assim, eu já não comi e comecei a falar, aí você via cenas de maltrato de animais e aquela coisa toda. E aí vai mexendo. Né, mexe, não adianta falar que não mexe. Eu já não comi, então pra mim foi fácil. Mas eu não deixava de comer feijoada. Eu não deixava de comer, vamos supor, faziam-se cebola assada no espeto de carne. Eu comia, o vegetariano não come. André, mas como você comia feijoada? Eu tentava tirar o máximo de só comer o feijão. Se vinha alguns pedacinhos lá, aquelas fibras de carne ali no meio, não dava pra tirar, eu comia. Então assim, eu fiz a minha restrição da minha forma. Sim. Um pedaço de carne eu não comia. Mas assim, foi algo que
perguntar pra mim, você se arrepende? Não. Até hoje, assim, se eu optar, assim, tem vezes que tem carne em casa, eu nem como, né? Por escolha mesmo. Isso, por escolha. Então, assim, o ser humano tem disso. Então, imagina uma pessoa com vulnerabilidade, uma pessoa que não tem condição, vai lá e pesca um peixe que foi, tá intoxicado ali com uma substância de metais pesados. Então, quando você começa a trabalhar esse sentido da boa alimentação, dessa prática, ela está envolvida. É um marketing também ambiental. Sim. Ele é um marketing ambiental. Por isso que as empresas falam, vamos fazer o tal do diet aí, do zero, né? Vai para uma linha e esquece outra, né? Você pega mas por quê? Precisava fazer o marketing sobre isso. Porque o marketing ambiental, ele tá também, como eu já volto a falar, ele tá voltado para essa questão da qualidade de saúde. Ela tá voltada também. Então tem que pregar uma melhor qualidade de saúde. Aí até tinha um marketing que hoje não pode fazer nada. Se não fosse o CONAR, né? O CONAR. CONAR. Que regula isso. Que regula aí. Vocês lembram de uma propaganda da Coca, né? Tinha Coca, tal, não sei o quê. Aí a Antártica, né? Começava a andar no barquinho lá na Amazônia, não sei o quê. Esse aqui é o pé do Guaraná. Agora fala pra Coca mostrar o dela. De onde que vem a Coca? Então, assim, você vê que ali era uma sacada sarcástica, como é produzido o refrigerante, um tipo de refrigerante, o outro tipo, mas também você tem uma questão ambiental. Falar, nossa, é extraído da natureza aqui. Apesar que a outra também mais de coisas diferentes, mas dentro de um princípio, se você fosse ver, claro que era para bater numa questão mais pesada. Mas quando chama essa atenção do pé do Guaraná, ele faz um marketing querendo ambiental. Fala, nós somos totalmente aqui mais puxado pro natural, né? Claro que a ideia era outra, né? Era outra. Mas tem isso. Então é você sempre puxar o marketing ambiental do seu comportamento, né? Seus procedimentos no dia a dia cotidiano dentro de uma empresa. E isso, assim, pode ser ações pequenas, e é muito interessante isso. As pessoas passam a ter uma visão muito mais, vamos dizer assim, límpida daquela empresa, né? Sim. Então, é muito interessante. Legal. Então, você, profissional de marketing, talvez você já tenha até feito um marketing ambiental e nem sabe, né? Porque, como o André disse, é nas pequenas coisas dentro de uma empresa, né? Às vezes você já está operando ali com algo, você é empreendedor, sua empresa às vezes faz algo que é considerado marketing ambiental, mas talvez por não carregar talvez um selo verde, algo desse tipo, talvez você possa até desconsiderar um pouco, mas também faz parte. Então, marketing ambiental é muito, muito amplo. O interessante, vamos para um ponto bem interessante. Ó. Você pega a legislação de prudente. Se a pessoa entrar lá no portal de leis e decretos, algumas questões bem interessantes ambiental que dá dentro de uma linha ambiental. Nesse caso, assim, a pessoa ele pratica uma ação ambiental, mas não tem um marketing. Né? Que você está falando do marketing. Exatamente. Ele praticou a ação, mas não fez um marketing da ação dele. Não comunicou aquilo que estava fazendo, né? Não está divulgando. Vamos pegar empresas aí. Você pega empresas que têm árvores na frente do empreendimento. Existe uma lei municipal que estimula árvores na frente de casa. E dependendo da quantidade de árvores, se eu não me engano, você tem lá um abatimento, não sei quantos % do IPTU. Tem empresas que permitem colocar ponto de ônibus na frente da empresa. É um marketing ambiental, porque é um transporte coletivo. Se ele é um transporte coletivo, o que eu estou fazendo? Estou incentivando as pessoas a usar o transporte coletivo para reduzir a quantidade de veículos na rua e as emissões desses gases tóxicos, né? Então, assim, do poluente. É um marketing ambiental. Sim. A pessoa não sabe, é coisinha pequenininha. Coisinha pequenininha. Tem lá, eu coloquei lá energia fotovoltaica. É um marketing ambiental porque a legislação de prudente fala sobre incentivo. Eu criei, eu tenho lá 2 caixas d'água lá que eu capto água da chuva, faço irrigação, eu uso para parte hidráulica para sanitários, né, higienização, que não tem contato direto com o ser humano, é indireto.
é um marketing ambiental, porque ele está reutilizando a água da chuva, ele está deixando... Então, assim, tem... O que mais dentro dessa legislação? Você tem área permeável na calçada, né? Ou dentro da própria empresa ali, que ele tem uma quantidade que ele tem que deixar de área permeável, provavelmente de residência, mas ele tem uma área permeável, ele pode usar aquilo como infiltração de água para abastecimento do lençol freático. Então, isso são ações que ele pode divulgar, mas muitas vezes ele não vê vantagem para uma empresa pequena, mas em contrapartida ele pode sim solicitar um abatimento do IPTU. Né, ou 5%, 10%. Tem lá várias ações que você faz. A feira. Se a casa dele está inserida, ou a empresa da pessoa, do empreendedor, está inserida numa rua que tem feira pública ali, aquela feira aberta, feira livre, ele pode solicitar um abatimento do IPTU. Porque a feira livre é um ambiente de convivência mútua, onde a maioria ali são pequenos produtores ou que pegam esses produtos lá no interposto do CEAGESP, né? Do CEASA, CEAGESP, e ele é uma subsistência dele. Então, é uma ação ambiental. Ele está praticando uma ação ambiental. Porque quando eu volto a falar, a ação ambiental não está só ali, eu fiz uma produção ali da latinha, reciclei a latinha, trouxe ela, então estou reciclando. Não é só isso. Sim. Você tem outras ações que são, como eu falei, pequenas, e dentro do escopo municipal, estadual, federal, ele acaba trazendo benefícios para o empreendedor. Isso é bem interessante. Poxa, então... A gente quer agradecer a presença já acabou? do André. Acabamos já. Não, vamos conversar mais. Não, tem mais para falar. Não me deu um amendoim aqui, ó. Eu achei que esse amendoim passou muito rápido. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa, que isso tenha sido de extrema relevância para você. Então, mais uma vez, muito obrigado pela visita, André. Obrigado. Por todo o aprendizado que a gente teve aqui hoje. E para finalizar, a gente queria convidar o Arthur e o João Carlos também aqui, pra gente mostrar essa turma, tá nos bastidores. Tem um ali que só tá tirando foto, eu acho que se apaixonou. João Carlos. E a gente, em forma de agradecimento, né, nosso grupo, queria entregar um presente pra você, essa parte André. boa, hein? Opa! Você não vai me dar uma enxada aí pra plantar, irmão, né? É uma muda de presente. Abre aqui? Opa! É de comer? Não, quase. De beber. Dá pra usar. É pra colocar. Ah, tá. É um copo. Vamos ver se tá dentro da sustentabilidade do copo aqui, né? Vamos ver, nós já vamos falar aqui, né? Ao vivo, hein? Olha, gente, até o panda vermelho aqui, olha. E aí, em contrapartida, eles colocaram também uma planta carnívora, né? Um come bambu, outro come carne. Parabéns, obrigado. Muito bonito, muito legal, viu, gente? Vou guardar com muito carinho. E Que parabéns pela ação de vocês. E que esse podcast ele possa despertar até dentro da universidade, né? A FATES. Manda um abraço pro professor Edson. De vice-diretor, o Edson. O Edson trabalha na FATES. Ele é professor lá. Professor Silvério também, Silvério Takal. Eu gosto demais, foi meu mestre na faculdade. Tem um carinho enorme por ele. E que essa ação de vocês, eles possam ver e dentro da própria universidade praticar essa ação. Porque a FATES, eu tenho um carinho muito grande pela FATES, porque é no Jardim Brasília ali, né? Sim, divisa. isso. Sou nascido e criado na Zona Leste. Ali. Eu vi o processo de transformação daquela área, né? Para quem não sabe, ali também é uma área de APP que passou por transformações, para vocês verem o histórico de desocupação e que assim tem um ambiente muito grande ali para poder otimizar esses trabalhos ambientais, né? E para a universidade ver também com esses olhos também que pequenas ações os alunos verem e que vocês fizeram hoje aqui. Esse marketing ambiental, como eu falei, ele é amplo para tudo. Ele pode ser do pequeno ali, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, até o comerciante, o produtor de esfera internacional, né, das multinacionais. Sim. Então, a faculdade, eu acho que esse podcast, ela pode usar como exemplo para poder fomentar esse marketing ambiental da universidade, que eu sei que ele tem plantios de árvores, fazem podas com empresas adequadas, que isso é um marketing ambiental. A poda de árvores também parece que não, porque você tem uma metodologia para fazer para não danificar a árvore e reduzir o tempo de vida dessa árvore. Então, assim, eu acho que tinha lá, se não me engano, a parte de
de coleta seletiva que eles praticavam. Então, assim, é um ambiente totalmente, assim, diferente para que possa fomentar esse marketing ambiental. Tá? Então, vocês estão de parabéns e esse podcast eu acho que vai alavancar bastante coisa na universidade. Também tô achando Legal. isso. Então, muito obrigado mais uma Obrigado. vez. Não esqueçam de deixar seu joinha, seu curtir, comentar no nosso vídeo abaixo. E fique com o próximo podcast. Um abraço, até a próxima. Falou!